A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias é no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Atenção você de Paracatu, Minas Gerais. Aumente suas chances com sorteios exclusivos para você. No próximo domingo, dia 3 de fevereiro, o Cidade de Prêmios estará sorteando uma moto Honda Van 125. Basta contribuir com a Guarda Mirim que você estará participando do sorteio de R$1.000 no primeiro e no segundo prêmio. No terceiro prêmio, um ano de supermercado. No quarto prêmio, uma moto Honda Van 125 zerinha. Isso mesmo, uma moto Honda Van Zero. E não para por aí não. No Giro da Sorte, tem 60 giros no valor de R$50 cada. Faça sua doação e ajude a Guarda Mirim de Paracatu. Sorteio ao vivo pela TV Minas Brasil e pelo Facebook Cidade de Prêmios Paracatu. Cidade de Prêmios, realizando sonhos. Qual a realidade das barragens de Paracatu? O que é feito para monitorar as estruturas? Como a Defesa Civil tem agido para garantir a fiscalização? Política, com o fim do recesso, a STF retoma julgamentos importantes parados na Corte. Câmara e Senado voltam às atividades nesta sexta-feira e haverá eleição para a presidência das 2 casas legislativas. Nas notícias internacionais, o frio com temperaturas abaixo de 40 graus negativos nos Estados Unidos. Solidariedade. Voluntários prestam assistência psicológica e espiritual fundamentais no amparo aos atingidos pela tragédia da Vale, em Brumadinho. 8 em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de abuso no Brasil. E saiba como socorrer uma vítima de afogamento. Entre as prioridades do novo governo, a medida provisória que irá regulamentar o ensino domiciliar no país. E como está funcionando o Olho Vivo em Paracatu? A partir de agora, no Minas Brasil Notícias. Boa noite. As buscas em Brumadinho chegam ao 7º dia, com chances mínimas de achar sobreviventes. Mais de 200 pessoas estão desaparecidas. O governo de Minas alerta que a água do rio Paraupeba não deve ser consumida na região afetada. Brumadinho acordou coberta por uma névoa, como se soubesse que hoje é o 7º dia da tragédia causada pelo rompimento da barragem. Um culto ecumênico no principal centro de atendimento às famílias lembrou a triste data. À noite, uma missa de 7º dia pelos mortos será celebrada na catedral. Depois de uma semana, mais de 250 famílias ainda esperam informações. O nome na lista de desaparecidos traz angústia e um fio de esperança. A gente já está morto por dentro com essa angústia, mas a gente esperança tem. Wilson procura a filha Camila, de 16 anos. 4 dias antes da tragédia, ela tinha começado a trabalhar na pousada arrastada pela lama. Eu chego aqui 8 horas da manhã, saio daqui 9, 10 horas da noite. A única coisa que eles falam com a gente vai ali, procura na lista, eles só falam assim, não tem contato. Os militares israelenses foram homenageados hoje em Brumadinho. Nesta tarde, eles retornam a Israel, encerrando a colaboração nos trabalhos de busca. Há 259 desaparecidos.
99 pessoas morreram. 57 delas foram identificadas. As buscas se concentram na área para onde foi arrastado o refeitório. O policiamento no entorno foi reforçado. Este é o ponto máximo em que se pode chegar. O acesso à área de buscas foi restrito por determinação do comando da PM. Mas mesmo de longe é possível a gente observar a lama. Os corpos resgatados são trazidos de helicóptero para este campo de futebol, que se transformou em heliponto. Na ONU, especialistas e relatores em direitos humanos e meio ambiente pediram uma investigação rápida, profunda e imparcial da tragédia. O IBAMA divulgou relatório parcial afirmando que o rompimento da barragem deixou quase 270 hectares destruídos, o que equivale a 270 campos de futebol. Isso inclui mata nativa e áreas de proteção permanente da Mata Atlântica. O governo de Minas Gerais divulgou hoje uma nota alertando que os resultados iniciais do monitoramento no Rio Paraupeba mostram que a água apresenta riscos à saúde humana e animal. E, por segurança, não indica o uso da água para qualquer finalidade. Deve ser respeitada uma área de 100 metros das margens, mas um contato eventual não causa risco de morte. A nota orienta que qualquer pessoa que tiver tido contato com a água e tiver náuseas, vômito, coceira, diarreia, tonteira ou outros sintomas, deve procurar uma unidade de saúde. O Alexandro vive pela segunda vez o drama envolvendo uma barragem. Pescador no Rio Doce, ficou sem renda depois do acidente em Mariana. Mudou-se para Brumadinho e desde sexta-feira não pode mais pescar no Rio Paraupeba. Altera minha vida pela segunda vez e eu não sei o que fazer, porque eu pago aluguel, tenho as crianças pequenas, tem criança que necessita de remédio, você entendeu? Eu não sei como eu vou tirar o sustento, que a única fonte de renda da minha casa é a pesca. O plano de contenção de rejeitos, apresentado pela Vale ao Ministério Público e ao governo, divide a área atingida em 3. O entorno da barragem, o trecho do Rio Paraupeba até Joatuba e também de Joatuba à usina de Retiro Baixo. Em todos estes locais serão feitas obras para diminuir os impactos e iniciar o processo de recuperação. O modelo de barragens de rejeito de minério ainda usado no Brasil já foi banido em alguns países, exatamente por não oferecer segurança. Mas por aqui ele prevalece porque é mais barato. As estruturas são gigantescas e estão distribuídas em várias partes do estado. Ao todo, são 435 barragens de rejeitos de mineração em Minas Gerais. A construção da barragem começa com um dique, que ajuda a segurar a lama gerada no processo de beneficiamento do minério. Conforme o reservatório vai enchendo, novas camadas são construídas. Essas camadas, chamadas de alteamentos, podem ser projetadas de 3 formas. Um dos métodos é o alteamento a montante, que cresce por meio de degraus feitos com o próprio rejeito sobre o dique inicial. Outra forma utilizada é o alteamento a jusante. Nesse caso, a barragem só cresce em cima da própria estrutura, na direção da corrente dos resíduos. O terceiro método é a linha de centro, em que os degraus são projetados uns sobre os outros em linha reta. Assim como a barragem de Fundão, em Mariana, que rompeu em 2015, a barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho, também foi construída com a mesma técnica, a montante. De acordo com especialistas, apesar desse modelo ter sido bastante usado nos últimos anos, ele é considerado menos seguro e com maior chance de risco de acidente. No entanto, ele é escolhido por ser mais simples e com menor custo. É uma questão financeira. O alteamento a montante, ele é muito mais barato, né, do que o alteamento a jusante. Toda a estrutura de barragem, ela representa um risco de rompimento um dia ou outro, dependendo do processo de monitoramento ao qual ela está sendo submetida. Alguns países, como o Chile, já proibiram a utilização do modelo usado em Brumadinho. Para o especialista, o risco desse tipo de tecnologia pode ser ainda mais alto quando há uma elevação muito rápida das barragens. O ideal perfeito é não ter rejeito líquido, é ter rejeito seco. Ou seja, fazer um processamento a seco, ter rejeito seco, que é mais fácil de armazenar e que não tem a mobilidade que uma lama tem. Antes de um rompimento, a estrutura apresenta sinais que podem indicar dano.
É de responsabilidade das próprias mineradoras contratar auditores que analisam as condições da estrutura e concluem pela garantia ou não da estabilidade. Essas auditorias devem ocorrer mesmo em barragens inativas, como era o caso da barragem de Brumadinho, que rompeu. A estrutura possuía laudo de um auditor de 2018, garantindo sua estabilidade. Para essa antropóloga, que coordena um grupo de estudos em temáticas ambientais na UFMG, o fato das licenças estarem em dia não significa que tudo está correto. Ela explica que o lobby das mineradoras enfraquece as análises técnicas que trariam segurança. Além das análises técnicas terem sido fragilizadas ao longo dos anos, né, e as condicionantes vão revelando isso, né, você tem no espaço decisório do Copan a composição de câmeras, como a Câmara de Atividades Minerárias, né, que ela é majoritariamente a favor da mineração. Quer dizer, tecnicamente, você tem uma Câmara que tem representação governamental, você tem empresarial e da sociedade civil, né, mas há um lobby muito bem articulado do setor da mineração que faz com que a representação da sociedade civil ela seja diminuta, né, e que seja uma voz dissonante dentro daquele grupo. Desde o rompimento da barragem em Brumadinho, na última sexta-feira, uma enxurrada de informações sobre as barragens aqui de Paracatu, no noroeste de Minas, tem circulado pelas redes sociais. Para saber ao certo como estão as barragens e como tem sido feito o controle delas, nossa equipe foi até a mineradora Kinross. Passamos uma tarde inteira para trazer informações atualizadas para você. Após 2 tragédias com rompimento de barragens de rejeito em Minas Gerais, municípios como Paracatu vivem sob apreensão e medo. A cidade possui 2 mineradoras. A mais próxima da área urbana é a canadense Kinross. É uma das maiores produtoras de ouro do Brasil, responsável por 22% da produção nacional. 2 das maiores barragens de rejeito do país estão aqui. Tenho muito medo por causa que já foram 2 que já aconteceu o que aconteceu, né? Então essa aqui que tem agora tá arriscado também de acontecer, dela estourar, arrebentar, e aí é muitas vidas que vão embora, né? Não, eu não acredito que aconteça nada aqui, porque a estrutura da barragem aqui é totalmente diferente da que aconteceu os casos lá, né? Me preocupo muito, né? Porque é muito perigoso. O estrago que fez lá em Brumadinho aqui vai ser pior. Olha, a preocupação a gente tem, né? Após esses 2 acidentes em menos de 3 anos que aconteceu em Minas Gerais, a gente fica preocupado. É essa a cena que mais preocupa a comunidade de Paracatu, no noroeste de Minas. A proximidade da mineradora com a área urbana. Embora essa distância seja pequena, a empresa garante que, em um caso de rompimento de uma das barragens, o material de rejeito não atingiria a cidade. Isso porque as barragens estão em direção oposta à área urbana. Mas 4 comunidades rurais, entre elas povoados com mais de 100 casas, como Lagoa de Santo Antônio, poderão ser afetadas em caso de rompimento. As mesmas comunidades estão na rota das 2 barragens. São as comunidades do Santa Rita, Cunha, Lagoa e Machadinho. São as 4 comunidades localizadas mais próximas das nossas estruturas. A empresa possui 2 barragens. A mais antiga delas é a de Santo Antônio, com 104 metros de altura, com capacidade para 483 milhões de metros cúbicos de armazenamento. 399 milhões de metros cúbicos já são utilizados. Apenas parte desta barragem é utilizada atualmente para armazenar água, cerca de 3 milhões de metros cúbicos. A mais recente barragem é a Eustáquio, que já está com 70 metros de altura e 148 milhões de metros cúbicos utilizados. Mas ela ainda está sendo alteada. Serão mais 33 metros. Ao atingir sua capacidade máxima, poderá armazenar 750 milhões de metros cúbicos de rejeito e está a apenas 5 quilômetros da comunidade mais próxima. O alteamento da barragem é feito por linha direta, um misto do método montante com o jusante. Aqui em Ross, as estruturas elas são alteadas utilizando o método de linha de centro. É o método mais seguro? É um dos métodos que são possíveis para altear qualquer tipo de barragem. Você tem 3 deles, o que nós adotamos aqui é por linha de centro. A barragem de Santo Antônio fica a poucos metros da comunidade mais próxima. Já está em fase de descomissionamento.
Parte dela já está com material sedimentado e algumas áreas passam por revitalização da flora. A empresa afirma que metade dela estará revitalizada até o final deste ano. Aproximadamente uns 450 hectares já estão em processo de reabilitação, né? Hoje nós temos privilegiado a questão de reabilitar essas áreas utilizando espécies nativas, espécies da região, que possibilitam inclusive, como parte do nosso processo de reabilitação, atrair a fauna e a flora depois de uma forma mais intensiva num determinado momento. Com relação à parte do lago da barragem, nós já temos hoje, estamos caminhando para praticamente a metade desse lago já fechado e em processo de reabilitação. Após o rompimento da barragem de Mariana em 2015, a empresa começou a executar o plano de ação de emergência com treinamento e simulados com as comunidades vizinhas. Há 2 sirenes fixas instaladas, uma em cada barragem, e outras 4 móveis instaladas em caminhonetes. Segundo a empresa, outras 10 sirenes estão sendo instaladas nos povoados e comunidades rurais que podem ser afetados. Com estas comunidades, num passado recente, mais precisamente no final de 2016, nós tivemos a oportunidade de realizar um simulado em conjunto com essas comunidades e também com o poder público. O monitoramento das barragens Santo Antônio e Eustáquio da mineradora Kinross é feito a partir também de instrumentos. Na barragem Eustáquio, há 173 deles instalados e na barragem Santo Antônio, 137. Segundo a empresa, a leitura desses instrumentos é feita mensalmente. Além da instrumentação, a empresa utiliza inspeções quinzenais realizadas por equipes especializadas que vão a campo observar as estruturas. Esses dados são reportados às agências reguladoras. Há também fiscalizações realizadas por órgãos como a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Segundo a empresa, com a utilização de todas essas técnicas, as barragens se tornam seguras e não há possibilidade de um rompimento repentino, sem que haja tempo hábil de remover as comunidades vizinhas. A última fiscalização por agência reguladora ocorreu no final de 2018. O monitoramento nas estruturas da Kinross, ele é feito a partir de um conjunto de procedimentos definidos por empresas especialistas em projetos de barragens de rejeito. Esses procedimentos, nós temos equipes que são treinadas, que têm o conhecimento dessas rotinas e faz parte do monitoramento a parte de instrumentação, que são instrumentos como piezômetros, pluviômetros, medidores de vazão, que são lidos rotineiramente, e também as inspeções visuais. Essas barragens têm sido fiscalizadas por órgãos e também por agências reguladoras com frequência? Sim, elas são visitadas por inspetores de agências oficiais, de agências reguladoras. A periodicidade, a data, obviamente, não existe um acordo prévio. Eles chegam quando acham que precisam fazer as inspeções e, historicamente, todas as inspeções têm trazido resultados positivos. Qual foi a última fiscalização que as barragens aqui da Kinross sofreram por parte de agências reguladoras, de órgãos ligados? Sim, nós recebemos representantes de agências reguladoras entre outubro e novembro. Fizeram uma inspeção detalhada aqui em todas as nossas estruturas, com resultado positivo, como tem sido ao longo dos anos. Em Paracatu, Prefeitura e Câmara emitiram nota afirmando que estão unindo forças com outros órgãos para garantir a fiscalização constante das barragens. A comunidade também está mobilizada e a empresa afirma que tem seguido todos os protocolos e regras avançadas de segurança. O que deve ser feito a todo momento é acompanhar de perto. Na próxima semana, nossa equipe mostra de perto como está a barragem de Santo Antônio e o que já foi feito no processo de revitalização da área. E a nossa equipe também conversou com o coordenador da Defesa Civil e o representante do Corpo de Bombeiros em Paracatu. Eles explicam o papel das duas entidades no trabalho feito junto às barragens de rejeito da mineração. No Brasil, a responsabilidade pela regularização e fiscalização de barragens de rejeitos de empresas mineradoras fica a cargo de órgãos federais e estaduais. Mesmo assim, entidades que atuam diretamente nos municípios, como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, também atuam na verificação de documentos e, periodicamente,
na inspeção das barragens. A fiscalização das barragens em Paracatu, elas são feitas, de forma gradativa. Todos os anos nós fazemos as fiscalizações na barragem da Quinroz e também da Nexa, a antiga Votorantim Metais. Com isso é feito um trabalho periódico com as equipes das empresas e nós apresentamos esse trabalho para o Ministério Público. E diante disso a gente vem fazendo ao longo dos anos a vistoria e também a fiscalização dessas barragens. Todos os anos, as empresas são obrigadas a apresentar às instituições que atuam no município o termo de declaração da condição de estabilidade das barragens e também o plano de ação de emergência das barragens de mineração. O sargento do Corpo de Bombeiros de Paracatu explica como a instituição atua nesse tipo de demanda. O Corpo de Bombeiros ele atua também se for chamado, no caso, pela população, se a pessoa verificar se tem algum colapso na estrutura, acima do nível, ou trincas, rachaduras, uma movimentação no solo, imediatamente a população pode e deve ligar para o telefone 193, a gente imediatamente vai deslocar para o local e também contactar os responsáveis pelo empreendimento para e assim sanar o quanto mais rápido possível. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Paracatu, existe um trabalho de monitoramento muito sério feito pelas mineradoras na cidade, especialmente pela Quinroz, que tem uma barragem muito próxima à cidade. A Quinroz ela faz um trabalho dioturnamente de fiscalizações nas barragens, elas têm equipamentos próprios para isso. A última vez que nós fomos apresentados esses equipamentos e também eles fazem também o trabalho de fiscalização também com o pessoal de campo. Eu conversei com o pessoal da Quinroz essa semana, e eles estão implementando novos equipamentos para poder fazer esse monitoramento. E detalhe, ele é feito dioturnamente, eles emitem sinais 24 horas. Tivemos muitos rumores que a barragem, se ela se rompesse, a lama atingiria a nossa cidade. Isso é um fato inverídico. O sistema de construção da barragem da Quinroz é um pouco diferente de Brumadinho e de Mariana. Caso essa barragem venha a se romper, a lama teoricamente ela vai descer sentido Machadinho, Cunha e Santa Rita, que é as comunidades que nos preocupam. Outro trabalho preventivo realizado pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e também empresas mineradoras é o simulado de rompimento de barragem, feito junto com as comunidades mais afetadas com o empreendimento. Nós vamos fazer o nosso segundo simulado de rompimento de barragens agora em 2019. Fizemos o primeiro em 2016, foi bastante produtivo. E agora com os acontecimentos que vêm assolando aí o Brasil afora, nós não podemos nos deixar de nos resguardar. A gente deixa aqui bastante claro que a população de Paracatu ela pode ficar tranquila, nós fazemos a nossa parte de fiscalização, mas nem por isso a gente vai deixar de treinar, porque um cidadão treinado a gente consegue um maior número de vidas salvas. A seguir, com o fim do recesso, o STF retoma julgamentos importantes parados na Corte. Câmara e Senado voltam às atividades nesta sexta-feira e haverá eleição para a presidência das duas casas legislativas. Nas notícias internacionais, o frio que afeta os Estados Unidos, temperaturas com 40 graus negativos. Eu volto já. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria. Tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671
3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2.